cumprimentar. E estamos hoje para continuar com o nosso estudo de Daniel, no livro de Daniel. E vamos para Daniel, capítulo 7. Daniel 7. Nós vamos perceber aqui no livro de Daniel que este capítulo 7 não obedece à forma cronológica, isto é, não obedece às datas em que as coisas aconteceram. Amém? O capítulo 7 de Daniel devia estar antes do capítulo 5, porque nós no capítulo 5 de Daniel vimos a morte de Belchazar. E agora, quando vamos entrar no capítulo 7, vamos perceber que Daniel fala do primeiro ano de Belchazar. Então, significa que devia ser o contrário, né? Então, o livro de Daniel não obedece à cronologia. Amém? Simplesmente traz-nos os fatos, aquilo que aconteceu. E ponto final. Não há nenhuma contradição quanto a esse aspecto. Ok. O verso 1 diz assim: no primeiro ano de Belchazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça, e escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Amém. Talvez porque o reino babilônico estava no fim. Deus já tinha determinado o fim do reino babilônico, por isso que Deus repetiu aquela revelação que deu a Nabucodonosor, da estátua que ele sonhou, cuja cabeça era de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze, os pés de ferro. Então, ele repete isto agora para um servo seu, porque vimos que Nabucodonosor era um ímpio, era um rei ímpio, mas Deus se revelou a ele. Agora se revela a Daniel diretamente. Amém. Portanto, isso pode ter a ver com o tempo. Aqui diz que ele teve o sonho. Aleluia. E ele escreveu esse sonho para poder o quê? Transmitir a aqueles que fossem os destinatários desse sonho. O verso 2. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão de noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. O mar, aqui neste versículo, representa a humanidade. Amém? Representa a humanidade. E os 4 ventos do céu que combatiam no grande mar representam as forças espirituais que controlam o mundo, vou assim dizer. Aleluia. Porque essas forças ainda controlam o mundo hoje. Então são essas forças que estavam agindo no meio da humanidade para que se levantassem esses 4 reinos que vamos falar deles a seguir. No verso 3 e 4. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era um leão e tinha as asas de águia. Eu o olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Aleluia. Então, em vez de Daniel sonhar uma estátua de ouro, Deus lhe deu uma outra representação através de animais, feras. Aleluia. E o primeiro desses animais era um leão com asas de águia. Isto representa Nabucodonosor, representa a Babilônia.
E representa particularmente Nabucodonosor, porque quando fala das asas de águia, sabemos que durante o tempo de loucura do rei Nabucodonosor, a Bíblia diz que até penas começaram a aparecer no seu corpo. Aleluia. Então, esse tempo de loucura do rei Nabucodonosor. E sabemos também que o Nabucodonosor foi restaurado. Ele recuperou a sua memória, ele ficou são e voltou a tomar o seu trono. Aleluia. Então, esta história, a Bíblia diz aqui, neste verso 4, que lhe foi dado um coração de homem. Aleluia. De novo, Daniel viu uma fera com asas de águia. Mas vê agora este animal que tem um coração de homem. Portanto, estamos a falar do rei Nabucodonosor. 5. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Amém. Aqui encontramos a segunda representação. Um animal, também, uma fera, um urso, o qual se levantou de um lado. Aleluia. Esta é a representação do Império Persa, Medo-Persa. Aquele império que nós falamos dele, que era uma coligação de 2 impérios. São o império que aconteceu depois do Império Babilônico. Amém? Então, por que estava esse urso com um lado acima do outro? Aí vemos algo. Porque a Pérsia ascendeu em relação aos medos. Amém? Isto é, o rei Ciro ascendeu e até chegou a dominar a Pérsia, a Média. Aleluia. Eles começaram numa coligação, que depois dessa coligação, Ciro subiu e dominou os medos. Amém? Então, essa inclinação de um lado, mais em cima, do outro lado embaixo, refere-se exatamente a este desequilíbrio que existiria nesse Império Medo-Persa. As 3 costelas na boca do urso. Veja só que aqui a voz diz: consome mais carne, devora mais. Aleluia. Devora muita carne. E as 3 costelas representam 3 nações que haviam sido conquistadas por eles, pelos medos e persas, que é a Babilônia, a Lídia e o Egito. Amém. Eles tinham conquistado isto. E a voz dizia: levanta-te, devora muita carne. Aleluia. Porque este foi um dos maiores impérios que existiu na história. 6. Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui o outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Aleluia. Quando nós vemos o leopardo com asas, o leopardo é um animal ágil. Amém. E as asas representavam a sua velocidade. Portanto, era um animal ágil e veloz. Aleluia. Isto representava o rei Alexandre, que era o rei grego. Porque este é o Império Grego. Amém. O Império Grego foi comandado pelo rei Alexandre, muito inteligente, e ele conseguiu conquistar as nações em 13 anos. Ele conquistou todas as nações. Ele estabeleceu o seu império. Amém. Amém. No 13º ano, ele morreu.
Vejam só, naquele tempo não haviam carros, não haviam aviões. As pessoas andavam a pé, os militares andavam a pé, carregados de material, de lanças, não sei o quê. Quer dizer, era uma carga pesada que eles transportavam. Ou, quando muito, os chefes tinham cavalos. Isso não era suficiente para correr bastante. Mas Alexandre conseguiu usar os cavalos, conseguiu andar a pé e tomar todas as nações em muito curto espaço de tempo. Enquanto todos os outros impérios era conquista em vários anos, conquistavam esta nação, conquistavam aquela, iam crescendo assim. Este não. 13 anos já tinha constituído o seu império. E ele morre. E quando morre, diz aqui no verso 6, tinha 4 asas nas suas costas. Estas asas representam os 4 generais que Alexandre tinha. Tinha 4 generais. E a esses 4 generais foi dado-lhes o poder de governarem por aquele império. Dividiram-se entre eles o império grego. Um foi para o Egito, o outro governou a Macedônia, o outro governou a Síria, o outro governou a Ásia Menor. Os 4 generais dividiram-se o império. Amém. Então estamos a ver exatamente aquilo que aconteceu com estes generais. Governaram esses impérios. 7 e 8. Depois disto, eu continuava olhando nas visões de noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nesta ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Aleluia! Aqui nós encontramos a quarta-feira. Esta não foi distrita, mas simplesmente diz que tinha dentes de ferro. Aleluia! E encontramos o Império Romano, aquele Império de ferro que tínhamos visto naquela estátua. Aleluia! O Império Romano é um império que mais tempo levou. O Império Romano se estabeleceu antes de Jesus e foi até cerca de 500 anos depois de Jesus. 497 anos por aí. Amém. Eles dominaram o mundo, os romanos. Portanto, foi um império diferente, de fato, em termos de tempo. Foi um império diferente em termos de espaço. Foi um império diferente em tudo. E se nós formos até a procurar notar bem, apesar de ter caído o Império Romano, com a vinda de Cristo, caiu o Império Romano, mas há uma tendência de subsistir alguma coisa romana até hoje. Amém? Está aí o Vaticano, que até hoje continua com seu domínio, a sua maneira, não com armas, mas eles continuam a exercer algum domínio no mundo. Então, isto nos mostra o quê? Que ainda estamos lá dentro, nesse governo forte, nesse império forte, que caiu, mas continua com alguns tentáculos. Eles continuam a fazer algum trabalho, alguma influência no mundo. E esta influência, vejam só, neste verso 8, diz aqui: e estando considerando as pontas,
eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nesta ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Aleluia. Nós vamos ver a extensão deste reino. Embora tenha caído, mas vamos perceber a extensão deste reino. Até hoje ele exerce influência. E nestes últimos tempos vão surgir 10 reinos. Aleluia. Que vão se unir. E aqui diz que haverá uma ponta pequena que vai surgir e vai derrubar 3 pontas. Aleluia. Que será essa ponta com uma boca que fala grandiosamente, que fala orgulhosamente, que fala presunçosamente. A boca do anticristo. Aleluia. Os 10 reinos são as nações que se vão reunir, que vão unir as forças para desafiar, para vencer Israel. Aleluia. E o cabeça dessas 10 nações vai ser o anticristo. Amém. Portanto, esta revelação que Deus dá a Daniel, veja só, que ela fala de mais ou menos 500 anos antes de Cristo nascer e vai até ao fim. Significa que nós hoje estamos dentro disto que está a ser revelado. Embora a igreja não venha aqui anotada de uma maneira especial, nós sabemos que a igreja está fazendo o seu papel. Porque a igreja o que é? A igreja é um parêntese que Deus abriu. Quando os israelitas negaram o Senhor Jesus, ele abriu espaço para que todos aqueles que crescem fossem salvos. Amém. E nós estamos dentro desse parêntese. Mas, no fundo, Deus vai lidar com Israel. Aleluia. E com as nações. Só que, como está dito também a Abraão, que todas as nações da terra serão benditas em ti. Graças a Deus, nós somos benditos em Abraão. Aleluia. Temos este tempo da graça, em que o Evangelho está sendo pregado para que sejamos salvos. Nós temos a possibilidade de tornarmos-nos filhos de Deus, o que não éramos antes. Éramos filhos dos homens, mas agora nos tornamos filhos de Deus pela fé. Nós cremos e Ele nos faz filhos de Deus. Aleluia. Então estamos neste tempo da graça. Mas devemos estar cientes que o tempo da graça vai findar. Amém. O tempo da graça vai terminar. Hoje, por causa das guerras no Médio Oriente, está se falando muito do fim. Está se falando muito do fim. O que é uma chamada de atenção para qualquer um de nós, de que de fato o fim está próximo. Esses desafios que estão havendo, Israel está se mostrando uma potência, com uma capacidade defensiva muito grande para todas as nações. É aí onde de fato vão chegar ao fim e dizer, não, vamos nos unir, aleluia, para desafiarmos isto aqui. Amém. Isso significa que nós estamos próximos do fim. E temos que perceber isto. E ficarmos preparados. Aquele que quer viajar não pode sonegar na paragem. Amém. Não pode se sentir cansado. Estou há muito tempo aqui, deixa-me dormir um pouco. Porque senão você vai ficar. Quando o carro chegar, não vai buzinar, não vão te acordar. Aonde passar? Aleluia. Você quando acordar, o carro já foi. Então nós temos que estar atentos. Que tudo isso que está a acontecer está conduzindo-nos exatamente a este final. Que está descrito na palavra de Deus. Foi descrito muito antes. Muito antes. Só veja, estamos há 2000 anos que Cristo veio ao mundo. E isto foi escrito cerca de 500 anos antes de Cristo. É só para vermos a veracidade da palavra de Deus. Vermos o impacto da palavra de Deus.
tudo está a cumprir, tudo está indo para lá. Então fiquemos preparados, fiquemos de olho, sabendo que de fato vai acontecer. Amém? Amém. Ok, vamos ao verso 9. Diz assim: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. Um ancião de dias, alguém de idade, aleluia, alguém respeitável, se assentou. E o seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Isto só pode ser Deus, aleluia. Esta só pode ser a representação de Deus, sentado no seu trono, para julgar as nações. Amém? Porque Deus vai julgar as nações. Vejam só que a revelação foi só com 4 impérios mundiais gentílicos. E que esse império ainda continua até hoje. Mesmo os outros continuam de alguma forma. Não como o Império Persa, mas estamos ali a ver o Irão, estamos a ver ali o Iraque, estamos a ver... Aí as nações estão lá. Aleluia. Estamos a ver a Turquia, estamos a ver todas essas nações que continuam. Apesar de terem mudado nomes, não é problema. Vamos ficar atentos ao que está acontecendo. Ok, diz que Deus sentado no seu trono para julgar. 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. E assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Aleluia. Amém. Abriram-se os livros para ele julgar a cada um, com base nas suas obras, com base naquilo que fez. Aleluia. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Aleluia. Isto aqui, estamos a falar exatamente da vinda de Cristo, da batalha do Armagedon, que está revelada no livro de Apocalipse. Amém? Quando essa batalha vai acontecer, o animal vai ser morto. Aleluia. Porque ainda estamos a falar do quê? Do último animal, do 4º animal. Aquele animal que não tinha designação, mas dizia ser um animal terrível. Aleluia. É ele que está puxando até aqui. Então esse animal será morto. O anticristo será derrotado. Aleluia. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia foi-lhes dado prolongação de vida até certo espaço de tempo. Amém. Eu disse aqui que os outros reinos, embora tenham caído, mas persistem de alguma maneira também. Amém. Persistem de alguma maneira. São nações poderosas. São nações poderosas. São nações equipadas, produtoras de armas, de drones, etc, etc. O que significa que não são quaisquer nações. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se a um ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino é o único que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantaram. Aleluia. Aqui, esta última parte, nós vemos Jesus Cristo, o qual veio e Deus lhe deu o reino. Diz que todos os homens vão estar sujeitos a Jesus. Amém. Isto significa que
Hoje, nós temos reis, temos presidentes, temos não sei o que estão aí a reinar. Mas nós sabemos que o reino de Cristo vai se estabelecer. E vai se estabelecer para sempre. Não como o Império Babilônico, não como o Império Medo-Persa, não como o Império Grego, não como o Império Romano. Aleluia! Que levou muito tempo e ainda subsiste de outras formas. Não, mas vamos ter o quê? Um império sempiterno. Aleluia! Jesus vai reinar sobre todo o mundo, vai dominar o mundo para sempre. Isto é preciso que esteja na nossa mente. Aleluia! Isso esteja na nossa mente. Seja quem for, presidente ou não sei o quê, nós sabemos uma coisa, que todos esses um dia vão estar debaixo de Cristo Jesus. Amém? Porque o reino será dado a ele. Deus vai passar a ele o reino, o domínio. Amém? Verso 16. Vamos aprender mais algumas coisas. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Vejam só, aquele Daniel que interpretou o sonho do rei Nabucodonosor, aquele Daniel que interpretou a visão de Belshazzar, aleluia, o mesmo Daniel, agora é ele que teve este sonho e já não consegue ter a interpretação. Amém. Deus falou com ele e não lhe deu a interpretação. Isto mostra-nos a soberania de Deus. Eu já disse aqui que não é por ser alguém, por ser profeta, que vai conhecer todas as coisas. Nós vimos o caso de Eliseu. Ele, quando chegou na casa da sunamita, ele não conseguiu descobrir que a sunamita não tinha filho. Quem lhe diz que essa mulher não tem filho é o seu ajudante, Geazi. É que diz, olha, meu senhor, esta senhora aqui não tem filhos. Aleluia. Amém. Enquanto ele estava preocupado em saber o que vou fazer para ela, perguntou a ela, vou falar ao rei alguma coisa, tens algum problema para eu resolver diante do rei? Aquela senhora disse, não, eu vivo no meio do meu povo, tenho a vida sossegada, não tenho preocupação nenhuma. Ele estava preocupado ainda com Deus, mas o que vamos fazer para esta senhora? Então Geazi diz, não, essa senhora não tem filho. Ele, como profeta, não soube. Significa que os dons que Deus nos dá funcionam segundo a soberania de Deus. Amém? Não somos nós que queremos usar os dons. Às vezes nós temos esse problema. Eu vou a alguém e eu quero profetizar sobre a pessoa, porque eu tenho um dom de profecia. Não funciona assim. Você vai dizer coisas da sua cabeça, não vai dizer o que Deus quer dizer. Não, vai dizer o que você quer dizer. Porque o dom de profecia só funciona quando Deus quer. Aleluia. Assim como o dom de cura e outros dons. Deus faz as coisas segundo a sua soberania. Ele revela aquilo que ele acha útil, porque nem todas as coisas precisam de ser reveladas. Amém? Nem todas as coisas precisam de ser reveladas. Às vezes nós ficamos, muitas pessoas correm, não, eu quero ser profetizado, eu não sei o que. Há muitas coisas que não precisam de ser profetizadas. As coisas precisam de ler a palavra de Deus e saber que, olha, isto é pecado, preciso de deixar, ponto final, e Deus vai abençoar a sua vida. Acabou. Amém. Você não precisa ser profetizado, mas alguns estão à espera de serem profetizados. Será dito, você está pecando aqui, está roubando ali, está prostituindo ali, está fazendo não sei o quê, para se arrepender e deixar. É um engano. Aleluia. Se Deus nos tem dado a sua palavra para nos guiar, então nós temos que aproveitar a sua palavra. Amém. Daniel não pôde descobrir, não pôde compreender esta visão, e ele pergunta ao anjo Gabriel, a explicação qual é? 17. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre, e de eternidade em eternidade. Aleluia. Esses 4 animais são os 4 reis da terra, são os impérios mundiais.
São esses impérios gentílicos que hão de existir, hão de cair. E no fim, o que vai acontecer é que os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre e de eternidade para eternidade. Quais são esses santos do Altíssimo? Aleluia. Ali encontramos aqueles que receberam Jesus pela fé, que foram feitos filhos de Abraão pela fé, e ali encontramos os filhos de Abraão pela lei, que é Israel. Aleluia. Porque o nosso reino, meus irmãos, as bênçãos que nós vamos ter futuramente, quando vamos reinar neste mundo, vamos reinar com Israel. Amém. Vamos reinar com Israel. A Bíblia diz que antes que o anticristo se manifeste na terra, a igreja vai ser arrebatada. Os fiéis, aqueles que continuam a andar segundo a palavra de Deus, que fizerem a vontade de Deus, vão ser arrebatados para estarem com Cristo lá na glória, lá nos céus. Então vai ocorrer os 7 anos em que este anticristo estará aqui na terra a fazer a sua vontade. Aleluia. Durante os 7 anos, 3 anos e meio, ele vai estabelecer paz com Israel. Ninguém vai se levantar contra Israel. Haverá uma paz aparente. Só que, por trás dessa paz, ele estará preparando uma grande batalha para destruir Israel. Aleluia. Por isso, não se assustem agora, porque Irão, Iraque está atacado, Israel atacou Irão, Irão atacou Israel. Agora não precisa de se assustar. Ninguém que conhece a palavra de Deus precisa de se assustar, porque sabemos que ainda não aconteceram aqueles 3 anos e meio de paz. Aleluia. Para depois chegar aos 3 anos e meio de tribulação, para depois se manifestar o Senhor. Amém. Ainda estamos, não sei se tão longe ou tão perto, mas a verdade é uma. Nós estamos a caminhar para o fim e temos que ficar preparados. Aleluia. Ok, vamos voltar para a Bíblia. 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava a pés o que sobrava. E também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que subia de diante, da qual caíram 3. Daquela ponta, digo, que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, e cujo parecer era mais firme do que a das suas companheiras. E eu olhava, e eis que esta ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Amém. Aleluia. Portanto, a esse tempo, estamos a falar já do tempo da grande tribulação. Estamos a falar do tempo em que as coisas serão terríveis. O anticristo vai se manifestar, o anticristo vai reunir essas 10 nações para lutar, para destruir Israel. Aleluia. Ok. E eu olhava e eis que esta ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Amém. Fazia guerra contra os santos e os vencia. É nessa altura que Israel vai ser vencido. Aleluia. Diante do poderio militar que está a mostrar hoje. Hoje está a mostrar que é um dos melhores exércitos do mundo. Aleluia. Mas essa coligação vai conseguir vencer Israel. E quando os israelitas verem que já não tem hipótese de saírem da situação, é quando eles vão ajoelhar, vão clamar, vão pedir socorro do Messias, do tão prometido Messias, que é Jesus. Aquele Jesus que eles crucificaram lá atrás. Esse Jesus que vão pedir socorro a ele. Aleluia. Portanto, isto vai acontecer.
há de haver essa inversão. Hoje temos Israel, de fato, uma maior potência militar, mas daqui a algum tempo vamos ter Israel embaixo. Amém. Ok. Até que veio o ancião de dias e foi dado juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará aos pés, e fará em pedaços. Eu disse que o Império Romano é esse que domina, é esse que continua com outras formas, mas fazendo o que? Dominando o mundo. Amém? E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e as leis, e eles serão entregues na sua mão, por um tempo e tempos e metade de um tempo. Aleluia. Quem é esse rei? Quem é esse chifre? O pequeno chifre que vai surgir. Eu disse que era um anticristo. Aqui, volta-se a descrever aquilo quase que eu falei tudo já no princípio. Mas quero voltar a referir a isso aqui. Diz que esse chifre que vai aparecer, que vai abater os 3 reis, então ele proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e as leis. Amém. A Bíblia diz que o anticristo vai sentar no trono de Deus, se fazendo de Deus. Amém. Aliás, não vai sentar no trono de Deus, mas ele vai sentar-se como Deus. Amém. Vai procurar honras de Deus. Vai procurar estabelecer as suas próprias leis. Hoje, o Papa dizem que anulou a Bíblia. Aleluia. O nosso Deus é o Deus da Bíblia. Nós continuaremos a adorar a este Deus, continuamos crendo na palavra de Deus, que está na Bíblia, mas o Papa anulou a Bíblia. Significa que está abrindo espaço para o anticristo. Amém. Porque a partir desse momento, cada um vai estabelecer a sua Bíblia, vai fazer a sua Bíblia, vai fabricar a sua Bíblia. Quando alguém diz que esta Bíblia já não serve, porque é atrasada, é antiquada, numa sociedade moderna, não pode funcionar, então vamos fazer uma moderna para funcionar agora. Então está a abrir espaço para que várias coisas possam começar a acontecer. Está aberto o espaço. Amém. Vamos perceber que está aberto o espaço. O importante é isso. Está aberto o espaço. E diz aqui que eles serão entregues na sua mão por um tempo. Quem? Os santos do Altíssimo. Aleluia. Israel. Será entregue na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. O que é um tempo? Eu já disse que um tempo aqui corresponde a um ano. Então aqui está um tempo e tempos no plural, que corresponde a 2 anos, e metade de um tempo, que corresponde a metade de um ano. 3 anos e meio. Falei dos 7 anos, 3 anos de paz, 3 anos e meio de paz, e os últimos 3 anos e meio serão de confusão, de tentativa de destruição total contra Israel, contra os santos de Deus. Amém. Então há de haver essa batalha, a batalha de Armagedon vai acontecer e Israel terá que pedir socorro ao seu Deus nessa altura. Mas o juiz estabelecer-se-á e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até ao fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo
dos santos do Altíssimo. E o seu rei será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Amém. Portanto, vai se estabelecer o reino eterno de Cristo Jesus. Agora Cristo reina em cada um de nós. Não temos um reino geográfico. O reino dos céus, até hoje, não é geográfico. Amém. Não tem fronteiras como Moçambique, que tem fronteiras. Não. O reino de Deus hoje é um reino que se estabelece dentro de mim, dentro daqueles que creem. Você crê, você aceita se submeter ao reino de Deus, a que Deus reina em sua vida, o reino de Deus está aí, dentro de você. Mas chegará a plenitude em que Ele vai reinar neste mundo. Amém. E isso vai acontecer. Aqui findou a visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantaram, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei estas coisas no meu coração. Aleluia. Portanto, nós estamos a terminar o capítulo 7, onde nós vemos, de fato, esta situação, desde o Império Babilônico até o estabelecimento do reino de Deus, do reino sempiterno, do reino sem fim de Jesus. Amém. Porque, na verdade, Jesus vai reinar. Se Nabucodonosor reinou, se Alexandre reinou, se Ciro reinou, se Roma reinou, então sabemos, temos certeza de que também Cristo vai reinar. Aleluia. Amém. Se tudo o que falou-se atrás aconteceu, então também o que está dito pela frente vai acontecer. Esta é a certeza que nós temos. E mais uma nota para o nosso conhecimento é que neste verso 28 do capítulo 7 de Daniel, terminou a parte que estava escrita em aramaico, neste livro de Daniel. Aramaico é uma língua assíria. Amém. Então os assírios é que falavam aramaico, eles é que levaram aramaico para Babilônia. Então Daniel usou, quando estava a falar dos gentios, escreveu em aramaico, a partir do capítulo 2, verso 4, até o 28 do capítulo 7. Então aí terminou o aramaico. E voltou a escrever em quê? Em hebreu. Aleluia. Porque a partir daqui, tudo que vamos ler em frente é com Israel, é com os hebreus. Amém. Portanto, meus irmãos, Deus possa nos abençoar. Sabemos que os dons de Deus funcionam segundo a soberania de Deus. Então, se Deus quiser usar alguém como profeta, alguém com dom de cura, alguém fazer isto, porque Deus dá dons. A todos nós aqui, Deus está disposto a dar dons. Porque nós todos somos úteis na sua obra. Então Deus vai dar dons. Esteja cuidado de que os dons são usados segundo a soberania de Deus, não segundo a nossa vontade. Amém. Então, procure sempre perceber qual é a vontade de Deus. O que Deus quer fazer? Como é que Deus te quer usar? Onde? Como? Aleluia. Então, para você perceber tudo isto e não acabar você fazendo as profecias por si mesmo. Porque quando Deus não te usar, você vai dizer alguma coisa. Há de começar a mentir. Amém. Há de começar a dizer aquilo que você pensa e que não é profecia. É aquilo que você está a pensar. E não vai se cumprir, porque é aquilo que você pensou. Aleluia. E quando não se cumpre, você tornou-se o quê? Um profeta falso. É preciso compreender, de fato, este aspecto. E, no demais, vamos nos preparar porque a vinda do Senhor está próxima. Amém. Já viram onde encaixa a igreja? No livro de Daniel, praticamente não se deu não se falou de uma maneira substancial da igreja, mas a igreja está aí submersa. Aleluia. Então nós estamos neste tempo aí submersos nesta história toda. Então vamos nos preparar para a vinda do Senhor.
Vamos nos preparar para o reino eterno, porque nós reinaremos neste mundo com Cristo, se mantermos na fé. Amém. Deus possa abençoar. Vamos levantar, vamos orar.